Oi pessoal, boa noite. Então, essa semana nós temos mais uma apostila, né? Alguns exercícios para serem resolvidos e eu hoje vou dar algumas dicas de resolução de alguns exercícios, tá? Eu vi também que nem tudo que aparece nos exercícios, que pede no exercício, explica na apostila. Mas nada impede da gente procurar outros recursos, né? Internet, livros, tá? Para poder estar respondendo esses exercícios. Então, esses vídeos também, esses vídeos ajudarão vocês a responder esses exercícios também, tá? Vou dar uma dica de resolução na número um, que está pedindo assim, está perguntando onde vemos a ideia intuitiva de uma função sendo empregada? Em quais situações do nosso dia a dia que nós temos representação de função, tá? Função, nós vamos trabalhar com duas variáveis. Uma variável dependendo da outra, por isso que é nome função, tá? Uma coisa está em função da outra, tá? Por exemplo, vou dar exemplo da número um, tá? Quando a gente vai num posto de combustível, vai ser o carro, a moto, é, o preço que eu vou pagar depende de quê? Depende da quantidade de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de álcool que eu vou colocar no meu carro, tá? Então, uma grandeza está dependendo da outra grandeza. Ou seja, o valor que eu vou pagar está dependendo, está em função de quê? Da quantidade de, de combustível. Então, um exemplo é no posto de gasolina, quando ele pede. Onde vemos a ideia intuitiva de uma função sendo empregada? No posto de combustível, por exemplo. O valor que eu vou pagar está em função de quê? Da quantidade de combustível que eu vou abastecer. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro exemplo, tá? São grandezas que estão em função, uma está em função da outra, tá? Por isso que é função. Depois, um outro exemplo. É, o cara que vende picolé, tá? O valor que ele vai arrecadar durante o dia, que ele vai obter durante o dia, está em função de quê? Da quantidade de picolé que ele vai vender. Concorda comigo? Por exemplo, se o picolé custa R$ 2, se ele vender um picolé, quanto ele vai fazer em dinheiro? R$ 2. Se ele vende dois picolés, no final do dia ele vai ter quantos reais? R$ 4, tá? Então, nessa situação do vendedor de picolé, na praia, por exemplo, o valor que ele vai ter vai depender de quê? Da quantidade de picolés que ele vai o quê? Que ele vai vender, tá? Então, uma outra situação é o valor, uma outra situação é a venda de picolé, que o valor que eu vou obter está em função de quê? Da quantidade de picolé que eu vou vender, tá? É uma outra situação do nosso dia a dia, tá? Onde aparece esse conteúdo função, tá? E também tem várias situações, pessoal. Eu separei três exemplos, tá? Mas tem infinitas respostas, tá? Infinitos exemplos. Depois, numa loja, um vendedor, quanto que ele vai receber no final do mês? Geralmente funciona assim, um valor que ele recebe fixo mais um valor de comissão, tá? Porcentagem, por exemplo. Então o valor que ele recebe, o valor que esse vendedor dessa loja recebe, está em função de quê? Da quantidade de sapatos que ele vai vender ou da quantidade de roupa que ele vai vender. Enfim, depende do que essa loja vende, né? Então, na loja, por exemplo, o salário de um vendedor é uma outra ideia intuitiva de função, tá? O salário está em função de quê? Das vendas desse vendedor,
tá bom? Então são duas grandezas que uma depende da outra. O salário depende da quantidade de vendas. Tá, pessoal? Então são esses três exemplos que eu tenho para vocês. O primeiro foi o posto de combustível. A quantidade, o valor que eu vou pagar nesse posto depende da quantidade de gasolina que eu vou colocar. Ou seja, o valor a pagar está em função da quantidade de combustível que eu vou abastecer. O segundo exemplo foi o vendedor de picolé. O valor que ele vai obter durante o dia vai ser o que? Depende de que? O valor que ele vai obter depende da quantidade de picolé que ele vai vender. Tá certo? O terceiro caso foi o salário do vendedor. Final do mês, quanto ele recebe? O salário depende da quantidade de produto que ele vai vender. Porque ele recebe um valor fixo mais mais um valor que depende da quantidade, que depende de quantos reais ele vai vender no final do mês. Tá bom? E essa é a número 1. Vocês têm também a número 3, tá? A número 3 está dizendo assim, ó. Uma casa de show cobra pela entrada pessoas, acho que tá aqui, uma casa de show cobra pela entrada de pessoas, né? Faltou um D aí, R$ 35. Em uma noite estiveram nessa casa de show 150 pessoas. Quanto essa casa arrecadou? Então o cara pode aqui simplesmente multiplicar 35 vezes 150, tá? E encontrar a resposta desse problema. Tá certo também, não tem que montar uma expressão matemática. Mas para esse tipo de problema, eu gosto de montar uma expressãozinha, ó. Essa expressãozinha que eu montei aqui, ó. Eu estou chamando de x a quantidade de pessoas, tá? Que vai participar, vai entrar nesse show. E o V o valor arrecadado, tá? Posso fazer assim também, ou como eu já falei, pega a quantidade de pessoas e multiplica por 35, ou 35 por 150, tanto faz, dá o mesmo resultado, tá? Então eu montei aqui uma expressãozinha que nós vamos chamar de função. Esse exemplo aqui é exemplo de uma função. Essa expressão representa uma função. O valor depende de quem? Depende da quantidade de pessoas que vai entrar nessa casa de show, tá? Então o valor arrecadado vai depender da quantidade de pessoas. Então, o V está em V de x, pessoal, é que esse V está em função de x, tá? É essa interpretação que nós temos que fazer. V de x, ou seja, o valor está em função de x. E quem é x? X eu chamei a quantidade de pessoas que vão entrar nesse show, tá? É igual a quem? A R$ 35, uma pessoa paga 35. Duas pessoas vão pagar o quê? 70, tá? Três pessoas vão pagar o quê? 105. Então, é 35 vezes a quantidade de pessoas, que está variando. Por isso que eu chamei de x, tá? E se foram 150 pessoas, aí nós temos isso aqui, ó. Quantas pessoas participaram desse show? Então, se o meu x é igual a 150 reais, 150 pessoas, desculpa, quem vai ser o V de 150? Ó? Qual vai ser o valor para 150 pessoas que estiveram nesse show, tá? Então eu vou usar essa expressão que eu montei. Dá mais trabalho, tá? Fazer assim dá mais trabalho. O pessoal tem muita dificuldade de montar essa expressãozinha aqui. Mas eu acho que fica mais bonitinho, mais arrumadinho, tá? Então, ó, o valor que vai ser arrecadado, o valor para 150 pessoas, vai ser igual ao quê? A 35 vezes o x. X não são a quantidade de pessoas, não foram 150 pessoas que estiveram presentes nessa casa de show? Então, 35 vezes 150. Quem é o V de 150? 35 vezes 150 dá 5.250 reais, né, pessoal? 5.250 reais. Então, quando entra 150 pessoas nessa casa de show, quanto ela vai arrecadar? 5.250 reais, tá? Ou pode simplesmente pegar 35 vezes 150. Quem colocar a resposta sim também eu vou aceitar, ok? Qualquer dúvida, se não entendeu, coloca a dúvida lá no grupo que eu tento ser mais claro, tá? Então fizemos essa número 3. E a última dica desse vídeo aqui
que eu vou enviar 2 vídeos para vocês, esse é o primeiro, tá? É uma questão até mais fácil. É só observar os dados. Ah, pessoal, quando tem outras questões envolvendo o gráfico que eu vi lá nos exercícios, na lista de exercícios, tá? Então nós temos que ler a questão, interpretar a questão, fazer a leitura desse gráfico, fazer a leitura desses dados, tá? E ver o que ele está pedindo, ok? Mas antes de responder a questão, tem que fazer uma análise desse gráfico. Não chega respondendo não, tá? O que ele está pedindo aqui? O gráfico abaixo representa o valor de $1 em reais em diferentes datas do ano, de 2003, tá? Então, evolução das cotações da moeda norte-americana. Por exemplo, quanto que um dólar valia no dia, lembrando que é o do ano de 2003, esses dados, tá, pessoal? No dia 1º de janeiro, quantos reais valia um dólar? 3,53, 3,53. No dia 31 de janeiro do ano de 2003, quanto que valia o dólar? Quantos reais valia o dólar? R$ 3,52. No dia 28 de fevereiro, 3,56. No dia 31 de março, 3,35. Tá vendo, ó? A evolução do valor do dólar desse ano, de 2003, tá? Tá bem claro aqui no gráfico, ó. 2,96 no dia 31 do 5, 2,87 nós tivemos aqui, né? Nós temos aqui valores decrescendo, crescendo, tá tendo uma variação aqui. Aí ele pergunta, qual foi a data onde houve a maior cotação do dólar? Tá? Então, qual foi a data? Então, eu vou olhar aqui, todos esses pontos aqui, em qual ponto o valor é maior? Onde nós temos o valor maior aqui? Aqui é 3,53, 3,52, 3,56, 3,35. Aqui já valor abaixo de 3, não nos interessa. Se ele quer o maior, tá? Qual o maior valor aqui? 3,56, concorda? Que o maior valor foi de 3,56. Ele quer saber a data. O maior valor foi em que data? Qual foi a data onde houve a maior cotação do dólar? Qual foi a data? 28 de 2. Tá? Então é uma questão fácil. Essa aqui é uma questão fácil. E tem interpretação de gráfico, também tem aí tem outras questões, tá? Mas eu só vou fazer essa com vocês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloca lá no grupo, que eu vou tentar sanar a dúvida de vocês, ok? Até o próximo vídeo.